Inclusive, eu faço uma pequena abordagem a respeito do juiz poder desconsiderar a personalidade jurídica desde que haja prova, como se fosse uma tutela antecipada, uma prova inequívoca de que ocorreu um ato lesivo. Vamos imaginar um exemplo aqui. Houve uma execução, penhoraram bens, embargos de execução, apelação. Chega na hora de executar, não foi optada pela execução provisória e vai penhorar um bem da empresa, ou vai avaliar o bem penhorado e a empresa está fechada, o sócio que foi depositário do bem faleceu, vai atrás do inventário para ver se falam da empresa, não falam da empresa, os outros sócios da empresa são filhos desse falecido, e simplesmente esquecem que a empresa um dia existiu, não falam da empresa, nem falam de sucessão das cotas, nada. Se nesse caso não houve fraude, eu não consigo imaginar um outro caso em que houve. Então, nesse caso, eu acho que dá para aplicar, juntando simplesmente a cópia do inventário e a decisão dos embargos improcedentes. O juiz, nesse caso, desconsidera a personalidade jurídica e autoriza a penhora de bens dos sócios. É interessante, só fazer uma observação, que o STJ já decidiu um caso concreto e ele faz um tipo de restrição para o pedido liminar inaudito ter parte. Levando exatamente assim, por ser uma causa extrema, quer dizer, uma finalidade de evitar exatamente fraudes, etc. Mas há, de fato, uma distinção que a jurisprudência tende a fazer, o que não acontece nos demais processos, até porque Nelson Nery defende exatamente o contraditório diferido, né, que seria liminar inaudito ter parte. Então, nesse caso, a gente percebe que os tribunais têm realmente pedido o contraditório efetivo, mesmo diante dessa prova, vamos assim dizer, robusta, né, no caso específico. Então, apenas uma peculiaridade específica com relação à decisão de liminar, que se exige que tenha um contraditório efetivo e, obviamente, não chega a prestigiar a liminar inaudita ter parte. Agora, eu tinha até uma consideração a fazer também com relação a esse assunto. Pergunto, será que também poderia ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica no campo administrativo? Por exemplo, a União, utilizando-se do princípio da moralidade, poderia, em sede de processo administrativo, obviamente que esse processo administrativo com contraditório e ampla defesa, lógico, né? Será que não poderia também, ou essa desconsideração deveria ser só no campo judicial? Estava pensando aqui num caso, por exemplo, de uma licitação específica, né? Então, eu acho que é um assunto também interessante que talvez de alargar, talvez até uma análise no campo administrativo também. Eu pergunto ao colega Gilberto. Não havia pensado nessa hipótese de desconsideração antes de haver processo judicial, né? Porque o enfoque foi em cima de já ter um processo judicial em andamento e já haver um título executivo para poder penhorar bens da empresa, não existir mais bens da empresa e partir para... Embora esse título executivo, ele não é nem obrigatório. No caso que a gente analisou de família, por exemplo, já não tem o título executivo, né? Especificamente, até no caso também, salvo engano, trabalhista, você não chega a ter o título executivo, né? Especificamente, quer dizer, poderia ser antes. No direito do trabalho é um pouquinho diferente com relação à aplicação do artigo 50. Inclusive, eu até tive a oportunidade de discutir isso com juristas da área do trabalho, e eles até brincaram, falando que no direito do trabalho não existe pessoa jurídica, já invade o patrimônio do sócio, independentemente de ter ocorrido algum ato ilícito ou não. É uma legislação peculiar. E como também não existe o bem de família, né? É muito difícil se obedecer à lei do bem de família na Justiça do Trabalho, a não ser com uma interpretação muito própria que é dada naquele âmbito. Agora, eu diria que na questão administrativa existe uma forma, que hoje nós sabemos que é a forma mais apropriada de se, não digo de cobrar uma dívida, mas sobretudo de coagir ao pagamento de uma dívida, que é a tal expressão já bastante brasileira da negativação. Então, o poder público já faz constar de todos os seus cadastros o nome dos sócios das empresas devedoras. É verdade. De forma que o sócio de uma empresa devedora não consegue uma certidão negativa de tributos quando a empresa da qual ele é sócio
às vezes minoritário e não participa da administração, ela é que é devedora do tributo, por causa exatamente da responsabilidade solidária. Então, isso já ocorre não no sentido da efetivação, mas que efetivação maior do que essa tal de negativação, né? Onde as pessoas ficam preocupadas hoje com o nome no Serasa, no SPC e agora também nos cadastros das fazendas, né, públicas. Eu acho que em razão disso eu também não vejo nenhuma dificuldade de permitir isso no processo administrativo, né? Inclusive tem uma diferença razoável, até cheguei a abordar essa parte de direito material, as leis brasileiras que tratam de desconsideração ou algo parecido com desconsideração. E eu cheguei à conclusão que na CLT e no CTN não há propriamente dita a desconsideração. É um pouquinho pior do que a desconsideração. Exato. A desconsideração é considerada uma responsabilidade subsidiária. Então, primeiro tem que saber se tem bens dos sócios da empresa ou não. Verifica se houve abuso de direito, confusão patrimonial, alguma coisa parecida. Poderia até estar colocado fraude no Código Civil, apesar de não estar, mas daria para interpretar mais fácil até. E não está. E aí o que acontece? Na CLT e no CTN, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e no 135 do CTN, há uma responsabilização solidária do sócio. Então não interessa se tem patrimônio, se não tem, não interessa se houve, já vai em cima do sócio. E às vezes pior ainda, vai em cima do administrador, do diretor contratado, remunerado, no caso do CTN, por impostos não pagos. Então, é mais abrangente do que a desconsideração. Sem dúvida. Eu queria... Desculpa, Petrônio. Não, fale. Eu queria abordar algumas questões processuais, como, por exemplo, o sócio, no caso da desconsideração da pessoa jurídica. Ele se torna parte no processo? Não. A pessoa jurídica ela é declarada ineficaz. Simplesmente, ela deixa de existir, entre aspas, esse deixa de existir, naquele caso específico onde foi requerida a desconsideração. No resto, ela continua existindo. Inclusive, se houver pagamento da dívida, não fala mais em desconsideração, só se houver uma outra possibilidade por um outro credor. Mas não deixa de existir a pessoa jurídica. Então, o que acontece? O sócio não vai entrar no polo passivo da execução. Ele não vai passar a fazer parte do polo passivo da execução. E simplesmente o juiz autoriza que possa haver uma constrição judicial no patrimônio dele, para resolver o problema da dívida que a empresa tinha. Será que não seria melhor